Eu quero falar aqui com vocês um assunto muito importante. Muitas das vezes, pelo fato de você pertencer a uma denominação, seja ela cristã, católica ou evangélica, você pensa que você terá sempre vitórias para contar. Ou em situações você sempre vai sair como um vencedor. Mas não é bem assim. E diante disso, eu quero trazer um texto aqui para a gente entender que Deus tem seus propósitos em tudo. Eu quero trazer aqui o texto que fala sobre o comandante chamado Naamã. Lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, fala bem assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor Deus dera a vitória à Síria. Ou seja, quem dava a vitória ao próprio Naamã era o próprio Deus. Então ele era um homem honrado por ele obter várias vitórias. E dentre essas vitórias, ele venceu a própria nação de Israel. E isso foi permissão do próprio Deus. Então Deus tem seus meios de trabalhar com a vida do homem. Só que esse comandante acaba adoecendo. E ele ouviu falar que havia em Israel, na nação contrária ou inimiga, vamos dizer assim, que havia um profeta Eliseu que poderia ali ajudá-lo naquele processo de cura. E assim ele fez, ele foi para lá, até que ao ouvir o que o Eliseu falou, ele se submeteu, que era mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. E ele foi curado. Quando ele foi curado, ele reconheceu que aquele Deus daquele país, daquele profeta, era de fato Deus vivo, o Deus de Israel. E ele confessou que abandonaria a idolatria aos seus ídolos, como é costume no seu país. E ele agora, a partir daquele momento, só se curvaria diante do Deus de Israel. Olha que situação. Deus pega um homem que muitas das vezes pôde ter sido julgado, condenado por muitos, e o Senhor ali faz aquele grande milagre e o atrai para perto de Deus. Ele começou a crer em Deus. Muitas vezes nós julgamos pessoas que muitas vezes nós não damos nada por ela, mas Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, e antes mesmo dela assumir qualquer credo religioso, o próprio Deus já é com ela, porque o Senhor já olha para frente e não fica se atentando ao que ela fez ou o que ela está fazendo, mas pelo propósito que o Senhor tem para com aquela vida. Então não julgue, porque naquele grande dia, quando Jesus voltar, aqueles que muitos pensarão que irão ceiar junto com o Mestre, eles vão ser barrados. Mas muitos que a gente pensa que não, esses vão ter acessos a bodas do Cordeiro. Então não julgue. Faça como o próprio profeta fez. Ele procurou se atentar e obedecer para o que Deus queria fazer. E em nenhum momento ele relutou, foi rebelde. Pelo contrário, ele obedeceu a Deus e não julgou. Que sejamos nós assim, não julgadores, mas abertos para o propósito de Deus ser concretizado aqui na terra, não importa a quem seja. Compartilhe esse vídeo com pessoas e abençoe vidas em nome de Jesus. Amém?